O estudo parte do projeto Pesquisa Populacional sobre Condições de Vida e Saúde de Idosos Residentes em Comunidades Quilombolas da Baixada Maranhense. É desenvolvida na UFMA em parceria com a Universidade de Colômbia e o Monte Sinai Hospital, ambos de Nova York. O professor e enfermeiro Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira é meu convidado de hoje do Sala de Entrevista e nos traz mais detalhes sobre essa pesquisa. Olá, professor. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse quantos quilombos foram analisados e como se deu a escolha de cada um deles ou dessa quantidade. Boa tarde, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Inicialmente, a gente teve a ideia de trabalhar com comunidades quilombolas que ficassem próximas ao campus de Pinheiro, que ajudasse na logística e no deslocamento. Então, e ao mesmo tempo a gente tinha alguns contatos por meio de colegas professores que eram da cidade lá de Bequimão. Então, em Bequimão, no ano de 2018, a gente começou a fazer a pesquisa e lá dos 20 comunidades pertencentes, 11 eram oficialmente reconhecidas pela Fundação Cultural dos Palmares. Então, esse foi um dos critérios que a gente escolheu e a pesquisa se desenvolveu nessas 11 comunidades. E, professor, quando a gente fala aí em estudos com potenciais para se transformarem em políticas públicas, principalmente dentro desses quilombos, a gente observa que essas pesquisas são muito relacionadas a mulheres e crianças. Por que vocês definiram essa faixa etária para ser aí o foco de pesquisa desse estudo? Grande parte dos estudos sobre comunidades quilombolas tem esse recorte mesmo que você se referiu. Olhar as crianças e as condições de saúde das mulheres, muito pelas desigualdades históricas que elas sofrem, né? Mas como o Brasil e o mundo passa por um processo de envelhecimento, olhar as condições dessas pessoas que estão chegando na fase idosa da vida é um desafio em diferentes locais do país. Então, considerando o grande número de populações quilombolas que tem no Maranhão, a gente começou a pensar numa forma de olhar como esse processo de envelhecimento, num contexto historicamente desigual, mas que é pouco estudado no Brasil. Então, foi um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu de forma sistemática. Tinha algumas experiências isoladas, mas nada sistemático, olhando especificamente só os idosos. Então, esse foi o nosso ponto de partida. À medida que tem estudos sobre população idosa em outros locais, mas no Maranhão e no Brasil, com comunidades quilombolas, eram muito escassos. Lendo um pouquinho desse projeto, eu vi que vocês falam muito de saneamento básico, vulnerabilidade social, o próprio convívio social. Isso, de certa forma, influencia para que essas doenças apareçam? Ou como é que vocês observam o aparecimento delas, do Alzheimer e dessa cognição? O que a gente tenta verificar é, a partir das condições de vida dessa população, como elas impactam não só nas doenças físicas, mas também na questão da saúde mental, no adoecimento, no sofrimento mental. Historicamente, como eu já disse, essas comunidades são muito negligenciadas, né, pelo poder público. Há um abandono, um desinvestimento muito grande em torno das suas condições de vida. Isso gerou sérios problemas sanitários e de infraestrutura dessas comunidades. Mas também o fato delas serem empobrecidas e vulneráveis faz com que hábitos e comportamentos de saúde menos saudáveis elas estejam aderidas, né, e mantenham muitos desses comportamentos não saudáveis. Então isso impacta em uma grande proporção de doenças crônicas e no sofrimento mental, né? Como eles também têm um problema de acesso à terra, manutenção da posse de terra, briga por terra, então isso dá um desgaste emocional, né, para eles. Isso faz com que eles tenham problemas de saúde que apenas a condição de avaliação médica tradicional clínica possa passar desapercebido. Então, por isso que a gente também fez o nosso olhar para as questões de saúde mental, depressão, problemas de cognição, o Alzheimer, como você se referiu, e outros agravos também relacionados à condição mental. Essa pesquisa foi observada, realizada há quanto tempo, professor? Foram quantos meses? Então, a gente começou em 2018 e o que a gente fez foi, ao chegar nessas comunidades, identificar todas as pessoas com 60 anos ou mais.
E aí, a partir desse ponto de corte etário, que a gente definiu como idoso, a gente fez um censo, a gente levantou todos os idosos que tinham naquela comunidade e fez uma primeira avaliação entre 2018 e 2019. Nessa primeira avaliação, a gente avaliou basicamente as condições sanitárias, questões de capacidade funcional, capacidade física, acesso e uso de serviços de saúde, cognição, depressão e também indicadores relacionados a acesso à saúde da mulher e saúde do homem, a aspectos específicos da sua saúde. Nós tínhamos um braço que foi desenvolvido ali no começo de 2020, onde a gente começou a fazer coleta de sangue para fazer avaliação renal, hepática, mas aí veio a pandemia e aí a gente teve que parar um pouco, né? Depois a gente voltou em 2021, 2022 para fazer um georreferenciamento desses idosos, onde a gente conseguiu fazer a distribuição desses idosos a partir das comunidades e ver a questão de acesso à vacina, hesitação vacinal, que era muito específico daquele contexto da pandemia. E agora, no final de 23, início de 24, a gente voltou, porque tem uma tese de doutorado de um dos nossos colegas da pesquisa, em que ele está trabalhando aspectos específicos da espiritualidade, saúde mental, adoecimento mental e sofrimento mental, e como está relacionado com letramento, cognição. E aí é uma terceira via. Como tem os problemas de chuva e estradas que às vezes impactam um pouco na logística de deslocamento, a gente pretende ainda ir esse ano para fazer uma nova etapa da pesquisa. Professor, só para a gente finalizar, isso mostra então essa pesquisa e como a gente pode entender que ela foi realizada dentro dessas comunidades, entendendo a realidade daquelas pessoas que ali vivem. Isso mostra a importância do financiamento das universidades federais, principalmente de pesquisas, para que a sociedade entenda e perceba aí que uma pesquisa e um estudo pode virar de fato uma prática para o bem delas? Eu acho que isso é a grande questão e grande contribuição de qualquer pesquisa, né? Se você considerar que o estado do Maranhão, um dos que mais tem população quilombola, um dos que tem piores indicadores sanitários na comunidade rural, e você tem essa possibilidade de usar esse espaço social como um espaço de pesquisa, de intervenção e, sobretudo, de formação de recursos humanos, a gente não poderia prescindir disso. E a universidade, ela tanto nos ajuda a dar estrutura para a gente fazer essas pesquisas e olhar essas realidades, como também o fato da gente estar na instituição nos ajuda a conseguir financiamento público, seja da FAPEMA, seja do CNPq, para tentar implementar essas pesquisas com o rigor necessário, que a gente não conseguiria se não fosse o apoio logístico, de infraestrutura e acadêmico da UFMA, seja por meio de outros colegas professores que se vinculam à pesquisa, seja por meio dos alunos que têm isso como um espaço de formação e de pesquisa também para eles. Muito obrigada, professor, por suas explicações e também por fazer essa pesquisa. E, gente, lembrando que esse estudo está dentro aí do site da Universidade Federal do Maranhão, disponível para todos vocês que quiserem aí saber mais detalhes desse projeto, dessa pesquisa tão importante. Eu conversei com o professor e enfermeiro Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira, vinculado aí à Coordenação de Medicina 1. Ana, eu volto com você.